Obrigado. Bom, vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde aí para todos. Vamos começar aqui com a apresentação. A gente separou mais ou menos em 2 blocos, vamos dizer assim. Que eu primeiro vou contar mais ou menos dessa nossa ideia, né? Desse portal do solicitante, desse desenvolvimento aí da gestão desses documentos, né? Da fase preparatória. Na sequência, aí sim, vou apresentar o sistema para vocês, né, com as funcionalidades, tudo mais, e vou ficar alternando entre a apresentação e a navegação do sistema. Tá? Vamos começar. Bom, aqui uma linha do tempo, aí uma retrospectiva. Né? Lá em novembro de 2024, com todas as mudanças que a gente teve, né, de nova lei, de centralização, tudo mais, a gente começou a fazer alguns estudos, né, no que poderia ser viável, o que poderia trazer de benefício para a gente contribuir e tentar melhorar toda essa dinâmica aí da fase de compras, né. E aí nos foi pedido assim, né, referente à diretoria, que uma dessas fatores aí de sucesso da etapa de compras é ter o solicitante do nosso lado, até como aliado. Né? Isso foi lá em novembro, daí a gente começou uma etapa aí de entrevistas, né? Começar a conversar com o pessoal, tentar entender as principais dificuldades, as principais dores que eles têm. Paralelo a isso também, a gente envolveu o pessoal do escritório da DGA, né, para ajudar a gente nessa etapa, e fomos continuando com entrevistas para um público maior, né, mais abrangente, para a gente tentar entender o todo. Né? Então, a gente entrevistou o pessoal do SAS, os diretores das áreas, tanto da suprimentos, da saúde, também conversamos com a Lina, né? Então, tudo isso para a gente tentar entender cada envolvido aí em toda essa etapa de compras, o que cada um tinha, qual era o sentimento de cada um dessa parte aí. Lá em janeiro a gente compilou essas entrevistas, né? E um dos pontos que nos chamou a atenção foi essa parte da elaboração dos documentos da fase preparatória. E que era um ponto que apareceu bastante, assim, da dificuldade, né, de elaborar, de administrar, de gerenciar. E aqui, só de uma maneira bem resumida, né, vocês conhecem melhor que eu, esses 3 documentos que a gente tem na fase preparatória, né, então o OTP, o TR e o mapa de risco. Aqui é um breve resuminho de cada um deles, né. O ETP a gente considerou ele um modelo fixo, né? Ele é um modelo único atualmente, disponível no site da DGA, e acho que uma das maiores dificuldades que a gente entende assim é no preenchimento, na criação do conteúdo dele. Né? Você responder às sessões lá que esse documento pede para serem preenchidas. TR são vários modelos lá, né? A gente olhou esses dias, tinha um tanto, e depois logo mais já apareceu de obras de serviço, né? Então tem vários modelos à disposição hoje lá. E a gente encara isso como uma dificuldade, né? Imagina que deva ser difícil para o solicitante identificar qual modelo que ele usa. Aí depois, além do preenchimento também, que requer aí tem uma certa dificuldade, né? E o mapa de risco, atualmente, é uma planilha, e a gente está nos estudos iniciais dele aí, para que ele ajude a identificar os riscos que tem na contratação. Né? Dadas essas características que eu comentei com vocês, a gente escolheu, então, começar a tentar investir nessa parte aí da fase preparatória, começar com ETP. Então, por ele ser um único template, um único modelo, né?
ele também nos daria essa possibilidade de experimentar um fluxo de navegação, de controle de edição. Numa das entrevistas que a gente fez, apareceu a dificuldade, assim, quando é apontado alguma seção para ser corrigida, muitas vezes o documento era devolvido e as pessoas acabavam fazendo alterações em mais lugares do que tinha sido solicitado, né? E aí você tinha que ler o documento, né? A cada volta desse documento para o pessoal que faz a revisão aí, eles tem que ler o documento de novo para ver se não mudou nada. E também vai nos possibilitar experimentar essa parte de inteligência artificial para ajudar no preenchimento do conteúdo. Vamos aqui. E como os benefícios, né, já fui adiantando alguns pontos aí, né? Então, tem essas sessões que são obrigatórias, que elas têm que, quando ocorre essa devolução, a ideia é que o autor do documento ele só consiga fazer as alterações nas sessões que a pessoa que fez a revisão assinalou lá, que ela precisa ser alterada, né? Então, isso é um benefício que a gente considera ser bem interessante. Tendo uma plataforma para você criar esses documentos, possibilita ter um banco mesmo, né, com esses documentos que podem ser usados como base para a criação de novos, né, para servir de inspiração, de modelo para a criação de outros, né. Então você centraliza esse armazenamento aí, fica mais fácil você promover esse compartilhamento aí. E referente a IA, tem a solução lá da DTIC, né? Até a nossa solução, ela utiliza um serviço lá que eles disponibilizaram para a gente, mas a grande diferença é que na deles é gerado, acho que o documento de maneira integral, né? Já você pede lá uma ajuda para gerar o ETP, algo assim, ele já produz o documento de uma vez só. Aqui a gente já consegue fazer isso sessão a sessão, e a gente acredita que garante uma melhor qualidade, traz uma independência maior, se a pessoa às vezes quer ajuda só numa das sessões, né, e as outras ela já sabe o que preencher e tudo mais, então tem essa garantia aí. E por último, a parte do modelo, pelo que a gente viu, acho que o ETP não varia tanto assim, né, de atualizações, mas acaba sendo um item necessário, eu acredito que para vocês, quando vocês vão revisar, tem que checar se o documento que a pessoa anexou é o mesmo padrão que está lá no site, se constam as 13 sessões, né? Então, utilizando uma ferramenta, a gente já consegue eliminar essa checagem aí, que vão ser as 13 sessões que a pessoa vai ter que preencher e para dar andamento no documento, né? E aí, conforme eu comentei também, esse maior controle na edição das sessões. Qual que é o nosso status atual em termos de projeto, de desenvolvimento? O ETP a gente já colocou no ar, né? Está até disponível, mas nossa ideia é que esse uso venha a acontecer realmente de fato a partir de agora que vão ocorrer esses treinamentos, né? Hoje são vocês que fazem a revisão dos documentos, né, da fase preparatória, e na semana que vem vão ter toda aquela, acho que são 3 dias, né, se não me engano, da parte de ETP, TR, mapa de risco, né, de cases de sucesso, tudo mais, da parte de elaboração propriamente dita do documento, e na sexta-feira a gente entra com a parte da ferramenta mesmo, de onde colocar essas informações, né. A parte do TR, ela está atualmente em desenvolvimento, a gente tem trabalhado já em alguns primeiros modelos, e nossa expectativa é, nas próximas semanas, já tentar apresentar para o pessoal ter esse primeiro contato para a gente coletar alguns feedbacks.
E, por último, o mapa de risco, ele está bem no comecinho, a gente começou a fazer um esboço aí da tela, de como vai funcionar, ele não avançou tanto ainda, né? Mas nossa ideia é concluir os 3 aí. Né? Conforme eu comentei, a nossa ideia é implementar os 3 modelos, né, para contemplar toda essa fase preparatória dos documentos. E, como próximos passos aí, a gente espera facilitar essa parte de geração da solicitação de compras, utilizando a demanda do PCA. Ela passou a ser um item, está ficando, né, cada vez um item mais forte, mais necessário, e esse registro da demanda. A gente vai investir numa facilidade de gerar essas solicitações eletrônicas a partir das demandas que o pessoal registrou no módulo PCA lá, que é referente ao planejamento, né? Bom, então a fase inicial a gente termina nesse ponto aqui. Agora eu vou passar para propriamente dita a apresentação do sistema, das funcionalidades. Vou trocar aqui. Bom, beleza. Que eu vou alternar, vou ficar um pouco no slide, vou um pouco para o sistema, né, a gente vai seguindo dessa forma. Aqui só para ilustrar, né, quais são os tópicos que eu pretendo passar aqui com vocês hoje, pelo portal do solicitante, né, só uma breve introdução. Nossa ideia é criar um ETP para vocês verem como que é quais informações que a pessoa preenche, as opções que estão disponíveis, né? As operações também que envolvem esse documento. Depois o posterior vínculo, né, do documento com a SEC, a parte da revisão do documento, a parte de ajustes e melhorias, né? Então a ideia é que esse documento passe por uma revisão. Eu vou simular aqui o apontamento de alguns itens que vão ser necessário corrigir, e a gente vai devolver esse documento para o solicitante fazer os ajustes aí, né? Após esses ajustes e tudo mais, aí sim esse documento volta para vocês fazerem a revisão, e estando tudo ok, a gente conclui essa parte da análise do documento. O portal do solicitante, inicialmente ele continha só o PCA, né, o plano de contratação anual, e com essa necessidade aí que a gente identificou de criar um módulo, né, uma parte do sistema que gerenciasse esses documentos da fase preparatória, a gente rebatizou ele com esse portal do solicitante para agrupar essas etapas, essas tarefas aí que o solicitante desempenha, né? E nossa ideia é ir crescendo, evoluindo. Aqui, ó, falha técnica, gente. Então, nossa ideia é ir evoluindo com esse portal, para que ele contenha, né, todas as atividades que o solicitante vá a executar. Nossa ideia é centralizar exclusivamente nesse portal. Aqui, deixa eu já mostrar ao vivo aqui. Vamos lá, hein? Vamos ver, eu acho que vai. Bom, então, essa parte do portal, mais precisamente a de gestão dos documentos, ela não requer um perfil específico para fazer a utilização. Então, qualquer pessoa que já tem esse usuário aí do CISI cadastrado, ela vai conseguir ter acesso, né? O caso do PCA já requer uma permissão especial lá, mas a elaboração mesmo do documento, a gente não tem necessidade de ir lá
a parte de permissões de acesso e solicitar um acesso especial para ele, né? Não é necessário. Então, quando eu clico aqui, ele já exibe os 3 documentos que a gente pretende disponibilizar, né? Por enquanto, o TR, o mapa de risco, eles estão com essa mensagem aqui de em breve, né? Mas o ETP ele já tá disponível para realizar as inclusões, as consultas. Bom, para eu criar um documento novo, né, do ETP, que é o que está disponível aqui por enquanto, é bem simples, né? A gente já tem esse atalho aqui já de cara, que é clicando na opção novo. Quando a pessoa clica nessa opção, a gente disponibiliza algumas informações referente a tanto a possibilidade de ter a dispensa da elaboração do documento, então, de uma maneira bem macro, né, em tópicos, né, para tentar facilitar, mas também a gente exibe aqui a instrução normativa para ser consultada, e a mesma forma, essa possibilidade de elaborar ele de uma maneira simplificada. Também a gente elenca aqui as seções que são mínimas, né, para esse documento, e mais abaixo também relaciona as instruções aí que a gente tem referente ao ETP. A pessoa lendo aqui, dando uma olhada, ela pode optar por continuar, e é o que a gente vai fazer aqui. Bom, o documento é um estudo técnico preliminar, né? Então preciso contar sobre qual que é o objeto do meu estudo, né? Sobre o que eu vou elaborar um estudo, né? São 13 sessões lá, né? Mas sobre o que trata, né? Então, a gente já entende que essa informação ela é bem valiosa, né? Além de ajudar, depois eu vou mostrar para vocês, além de ajudar a classificar esse documento, né? Caso outras pessoas tenham interesse em usar ele como base, né, como inspiração, a parte de IA, ela faz o uso do que eu escrevi aqui. Então, é bem importante a gente escrever para tentar produzir uma melhor qualidade de informação. Então, deixa eu ver aqui, vou chutar um objeto aqui. Deixa eu ver aqui, mouse, vou colocar aqui, objetivo. Opa, aqui. Aqui também tem esse indicativo, né, se eu desejo utilizar o modelo simplificado ou não, mas aí depois eu volto aqui e explico para vocês, tá? Por enquanto a gente desconsidera aqui. Tá bom? Beleza. Bom, essa aqui é a telinha, então, da elaboração do documento. Ele traz aqui o assunto. Aqui também, mais para frente, vou comentar com vocês, mas se for necessário, né, a pessoa pode vir aqui e assinalar que esse documento, no caso o ETP, ele é sigiloso, e ele não aparece na lista de pesquisas para as pessoas. Então, só vai aparecer para quem é o autor desse documento, ou para quem eu decidi compartilhar o documento, né, tornando essa pessoa uma colaboradora. Então, é semelhante ao que acontece no Google Docs, lá que vocês conseguem compartilhar o documento e a pessoa vira editora também, né, do documento. Né. Aqui, como navegação, o que a gente consegue fazer? Eu tenho aqui as seções listadas na esquerda, né? Caso eu clique em alguma delas, o sistema ele já vai para a seção que eu cliquei. Então, se por acaso eu precisar acessar essa seção por algum motivo, né? Então, eu consigo fazer essa navegação de uma forma mais rápida. E também, ou posso ir rolando aqui, preenchendo até o final do documento.
aqui na barrinha principal, né, que opções que a gente tem aqui. Posso gerar o PDF desse documento, né, depois que ele já tiver algum conteúdo, né, se gerar agora não vai ter nada. Posso compartilhar, conforme eu comentei com vocês. Então, se eu comecei a elaborar aqui, já quero compartilhar com alguém, né. Então, clico aqui, a gente fornece aqui o e-mail institucional da Unicamp, e aqui ele já faz o convite aí para o colaborador, e ele já ganha o acesso. Ele, se não me engano, acho que até chega um e-mail, mas ele já tem o acesso para conseguir editar também o documento. Fora essa parte de compartilhamento, tem um menuzinho aqui na lateral que são das ações, então eu posso salvar. A gente vai chegar depois na etapa de salvar e finalizar, assim que eu tiver o documento todo preenchido. Posso desistir da elaboração desse ETP, então posso vir aqui e excluir ele. Não tem, ele estando ainda nessa situação aqui de elaboração, a gente consegue excluir e elimina ele de vez do banco de dados. Ou caso contrário, que é mais para situações que esse documento já passou por alguma revisão, alguma coisa assim, e por algum motivo ele vai ser cancelado, não faz mais sentido ele ter prosseguimento, a gente consegue cancelar ele, mas mantém o histórico do que foi elaborado. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, que eu comentei, né, dessas opções que aparecem do botão. Aqui da importância, né, da gente preencher a parte de assunto, tanto para classificar quanto para utilizar na parte de inteligência artificial, e a parte do modelo simplificado, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Isso. Aqui a gente já falou um pouquinho das sessões, né? Mas aí vamos para a navegação. Vamos propriamente aqui para a resposta dessas sessões, né? O preenchimento das sessões do documento. Ele tem uma barrinha semelhante ao que a gente vê nos editores de texto, né, do Word. Então você pode escrever normal aqui, pode formatar. Pode vir aqui, pode deixar negrito, pode sublinhar. Aqui a gente tem algumas possibilidades aqui para ficar semelhante ao documento. E além disso, né, caso eu estou elaborando um documento aqui, não sei por onde começar, não sei o que eu preciso escrever aqui, posso utilizar a assistência aqui da IA, que ela vai me ajudar gerando um conteúdo para essa sessão. Então, clicando aqui, ele abre essa nova janela. Já aqui ele aparece uma pergunta previamente preenchida, que é específica dessa sessão. E, internamente lá, o sistema também já sabe que, além desse conteúdo, eu preciso passar o assunto aqui, que é referente ao mouse, né? Então, clico aqui no enviar. E aqui ele respondeu. Então, ele já meio que sugere algum problema, uma necessidade aqui. De acordo com a resposta que foi gerada, eu posso tanto copiar trechos aqui que eu achar mais interessante e colar aqui na lateral, né? Então, eu posso aqui, copio só essa parte. Ou, se eu optar por utilizar o texto inteiro, então já tem esse botão aqui que faz esse trabalho aqui para mim. Então, eu já clico aqui. Ele só aparece uma confirmação, porque caso eu tenha digitado alguma coisa aqui e vou utilizar a resposta por completo, ele vai apagar todo o conteúdo. Então, ele só dá esse aviso para, caso a pessoa não queira que isso aconteça, é só fechar aqui, mas no meu caso está vazio, então não tem problema. Então, e aí a resposta que
a IA forneceu, a gente copiou aqui para essa lateral. E aqui eu posso continuar com a elaboração diretamente aqui da tela mesmo. Então, se eu quiser, eu posso achar que precisa dar um espaçamento melhor aqui, pular alguma linha, alguma coisa. Preciso dar mais destaque aqui também. Posso ir formatando da maneira que eu desejar. Aqui ele já salvou a resposta, né, na tela. Se eu quiser partir para a próxima sessão, posso vir aqui tanto nesse próximo aqui, ou se eu preferir preencher ele de uma maneira semelhante à do Word, eu vou descer na barrinha aqui e continuo o preenchimento. Tá? E assim a gente vai dando andamento. Né? Então, vou para a próxima sessão aqui. Quero utilizar de novo aqui a geração dela. Então, venho aqui de novo. Eu clico aqui e aguardo. Então aqui vocês veem, ó, eu dei uma descrição bem básica, assim, né? Só falei que era um mouse, né? Óptico lá com 3 botões. Mas aí ele já consegue buscar, né, características que, pelo menos eu, assim, leigo, não ia pensar em chegar nesse nível de detalhe, né? Então é bem interessante o resultado aqui que ela produz, né? Então, vou colocar aqui. É a mesma coisa, né? Posso vir aqui. E assim por diante, gente. Todas as sessões, elas podem ir sendo preenchidas dessa forma. Eu também vou continuar com o restante do preenchimento, mas é nesse formato. Posso ir alternando, ora posso usar a inteligência artificial, ora posso digitar aqui livremente o texto que não tem nenhum impedimento, né? Então aqui vou colocar algum texto no padrão, né? Aqui. Aqui, vou colocar um negócio aqui que depois eu vou explicar para vocês. Aqui, por exemplo, posso colocar também não, né? Aqui, por exemplo, posso falar aqui se está previsto no PCA sobre 5. Aqui os resultados, não sei o que preencher, posso pedir ajuda para IA de novo aqui. Aqui já me sugere algumas coisas, né? Posso utilizar todo o texto se eu quiser, ou se não, posso, por exemplo, sei lá, aqui.
Vou tirar esse último item, por exemplo. Então, ele deixa editar qualquer parte do texto aqui. Fica totalmente aberto a edição. Então, e assim por diante. Então, cheguei aqui ao final das 13 sessões. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, né? Não preciso preencher as 13 sessões de uma vez só para depois salvar. Conforme eu for preenchendo, posso vir aqui e ir salvando, para não perder nenhuma informação, né? Pode ser que, por algum motivo, eu precise parar aqui de mexer, alguma coisa. Até bem indicado assim, a gente ir salvando de tempos em tempos, para não perder aquilo que já foi preenchido, né? Bom, estando tudo ok, e não tenho mais nada aqui para acrescentar, considero que o meu documento ficou legal, posso então finalizar esse documento para indicar para o sistema que não vou mexer mais mesmo, e ele está pronto para ser vinculado na solicitação de compras. Então, para fazer isso, venho aqui no salvar e finalizar. Aqui entra uma mudança recente que a gente fez. As respostas que foram fornecidas aqui, conforme a gente foi preenchendo o documento, elas são encaminhadas daí para a IA novamente, para ser feita uma primeira revisão, uma primeira análise, né? Então, a gente passa alguns critérios assim de que seria interessante o documento no total assim ele conter, e a IA então faz essa primeira análise e tal, e ela lista para a pessoa que está elaborando o documento alguns pontos de atenção, dá aqui uma resumida, né, do que foi escrito, né? E aí o que eu comentei com vocês, né, que eu preenchi de propósito aqui, né, que eu só coloquei um XX unidades aqui, então ele pega às vezes esses preenchimentos que não tem a informação necessária, né, ele já aponta aqui. Então, ausência de quantidade específica, ele já traz aqui como identificado, e até uma ação para ser feita a correção. E no decorrer vai, né? Como eu preenchi bem, mais a título de teste mesmo, ele vai apontar aqui um monte de coisa que faltou ser feito preenchimento, né? Então ele vai classificando aqui e tal, algumas sugestões de melhoria, então aqui um checklist final, tudo mais. Aí a gente deixa em aberto, né? Não é com base nessa análise que a gente vai bloquear aqui a continuidade do processo. Então, se a pessoa, no momento que ela está elaborando o documento, avaliar que aquelas mudanças, aqueles apontamentos, né, que a IA realizou, fazem sentido, ela pode voltar aqui para a edição, fazer as alterações igual a gente fez até agora há pouco. Caso contrário, se eu continuar aqui, aí sim vai finalizar, tá? Aqui eu preencho aqui a informação só do órgão, né? Aqui. E os colaboradores também ele deixa em aberto. Caso não é necessário eu compartilhar o documento com a pessoa para aparecer aqui, né? Então é livre, se mais pessoas lá sentaram junto e construíram
documento em conjunto, assim, é só, nem que fique no nome de um autor só, mas aqui eu consigo estender essa lista de colaboradores aqui que participaram na construção do documento. E aí finalizo. Bom, beleza. Então, que ele fala que foi salvo e finalizado com sucesso. A situação que está aqui em cima também já mudou para finalizado. E feita essa operação, o documento fica bloqueado para edição. A gente entende que é o momento que a pessoa não vai mais fazer alterações e está pronto para, dado depois do andamento da SEC, esse documento passar por uma primeira análise daí. Então, aqui se eu tentar editar qualquer coisa, não vou conseguir. Tá? Ele traz tudo bloqueado. Bom, documento gerado, né, esse 28/2025. Qual que é o próximo passo? Então, o solicitante vai lá, se não tiver ainda aberto a SEC, a ideia é que ele abra e vincule esse documento. É o que eu vou fazer agora aqui com vocês. Mas antes, deixa eu ver só se eu... ver aqui. Faltou algum ponto? A gente comentou aqui faltou do anexo, né? Depois eu volto na parte do anexo. Então, aqui é a parte da IA, né? São as perguntas lá que vêm pré-preenchidas, eu consigo editar. Consigo utilizar a resposta que ela me fornece, tanto parcialmente como totalmente. Passamos pelas opções também lá disponíveis, né? De salvar, cancelar, excluir. Que a geração do PDF faltou também, depois eu mostro para vocês lá. Vou continuar aqui, depois eu dou uma repassada geral. Então, vamos abrir aqui ó, o sistema de solicitações agora. Então, aqui estou como solicitante. Vou incluir minha SEC, referente a esse TP que eu estou construindo aqui. O interativo aqui agora. Aqui. Vou pegar esse aqui mesmo, então, já. Esse mouse. 10. Sim. Coloco que está presente no oficial. Na demanda. Já trouxe recurso, endereço que faltou aqui, né? Já tem meu endereço salvo aqui, vou aproveitar. Beleza. Acho que só. Vamos ver aqui. Legal. Vou anotar que eu vou usar esse número depois também. E aqui um documento, só para lembrar, 28. Bom, SEC criada, onde que eu consigo fazer o vínculo desse documento, né, do ETP aqui no caso? Atualmente o pessoal faz utilizando a aba de anexos. Com a vinda do novo sistema, a ideia é que ele utilize essa aba nova, que a gente chamou aqui de fase preparatória. E aí preciso editar primeiro, né? Fiquei esquecendo. Então aqui na aba de fase preparatória eu consigo fazer o vínculo do documento que eu comentei com vocês, né? Então eu já vi lá que o número dele é o 28/2025. E aqui mais um indicador aí da importância do assunto, né? Como a gente não quer listar tanta informação aqui de cara,
a ideia é que o assunto já sirva aí de norte para a pessoa, se caso ela digitar algum número errado, na hora que ela vê o assunto, ela vem aqui e faça a correção, né? Se ela vê que não é o documento que ela está elaborando, ele vai dar, ela pode trocar da numeração e escolher o documento correto. Bom, venho aqui e salvo. Para o solicitante, vocês veem que não aparece mais nenhuma opção aqui para ser feita, tal, né? E a ideia é que a SEC ela siga com o fluxo normal dela, né? Se vai por recurso, se eu vou liberar ela para compra, tudo mais, até que chega na situação lá, se vai transferir para vocês, tudo mais, né? Então, até que aconteça todo o fluxo que já acontece hoje, até ela chegar para vocês, de fato, começarem a análise, para daí sim vocês conseguirem revisar esse documento. Só que para isso, eu vou sair desse perfil aqui desse usuário, e agora eu vou entrar com o meu, que ele tem a permissão de revisão. Deixa eu só pegar o número dela aqui. Eu já desmarcar isso aqui. Ver se ela já aparece. Beleza. Tá aqui já. Então, no meu caso, que eu tenho esse perfil aí de revisão de documentos da fase preparatória, aparece uma opção extra aqui. Então, tem esse botão aqui que ele vai fazer a revisão, né? Vai me possibilitar fazer a revisão desse documento aqui que o solicitante elaborou. Eu clico aqui. Aqui ele aparece, né? Então, é o do documento 28, né? Ele foi finalizado, tal, os autores. E posso fazer minha análise. Aqui no caso, né? Você pode tanto ir fazendo, né? Parte por parte, aqui lendo diretamente na tela, né? Ou, aqui a versão ela está desatualizada, a gente vai colocar essa opção de impressão do documento lá na parte de cima. Então, às vezes, a pessoa gosta mais de ler no formato de PDF e tal, ao invés de ficar lendo aqui com as caixinhas e tudo mais, né? Dá para ela vir aqui e imprimir o documento, ele vai gerar o PDF, e aí eu posso ir lendo aqui o texto com base nas sessões que o solicitante foi preenchendo, lá foi respondendo. Então, começando, aqui também, né, semelhante ao que a gente tem lá na navegação por sessões aqui, também a gente trouxe um facilitador, caso a pessoa precise ir para uma sessão específica e tudo mais, dá para a gente clicar aqui, ele vai até a sessão. Tá? Deixa aqui, por enquanto, eu vou começar da primeira mesmo. Bom, então, vou começar a minha análise. Eu vejo aqui a descrição da necessidade da contratação, tem que descrever isso aqui, deixa eu ver o que a pessoa escreveu, então, legal, nada a acrescentar aqui. Então, para sinalizar para o sistema que não precisa, não tem nada a ser feito para essa sessão, é só vir aqui, marco com esse recebida, o sistema ele já salva, né, essa análise que eu fiz dessa primeira sessão, e ele atualiza, né? Se vocês repararam, estava como pendente, aí ele já troca para essa recebida aí, que fica com um check aí que eu passei por ela. Então, posso ir prosseguindo. E aqui também vale a mesma ideia lá do ETP, né? Na elaboração. Não preciso analisar as 13 sessões de uma vez só. Aqui no caso, eu já respondi, já avaliei a primeira, assinalei ela como recebida, e por algum motivo eu não posso dar continuidade nisso agora,
Posso sair, fazer outras coisas em outros sistemas, tudo mais, e a hora que eu voltar aqui, ele vai estar nesse ponto aqui. Então, ele vai sempre salvando o meu progresso, para não precisar fazer tudo de uma vez só. Então, aqui continuando, aqui a seção 2 também achei que ficou bom, ficou bem detalhado as características aqui, tudo mais. Então, também vou dar um recebido aqui para ela. Bom, aqui falta a informação, né? Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Forneço aqui um comentário, né? Então, aqui, coloco o comentário que eu julgar necessário. E aqui eu preciso classificar. A gente trabalha com esse conceito de devolver, né? Então a ideia é que essa sessão ela seja devolvida, né? Seja retornada para o autor do documento para ele realizar os ajustes que forem sendo anotados aqui no comentário. E só que para isso a ideia é que seja classificado. Posso colocar que é uma correção ou que é uma melhoria. No caso aqui, vamos supor que é uma correção, marco que então ela como devolvida, e aí ele já até mudou aqui, né? Então, ao invés do cheque lá, ele ficou um xizinho aqui de correção. E vou dando andamento, né? Então, a descrição como um todo, né? Aqui. Aí uma correção também, posso marcar aqui devolvida. Também, corrigir. E assim por diante, né? Aqui também só minha última correção aqui, né? Também devolvo aqui. Um outro tipo que é possível também é a melhoria, né? Então, posso colocar aqui... Aqui só exemplo, tá, gente? Envolvido. Aí aqui ele já muda um pouquinho, né? Fica com esse sinal aqui de exclamação. E fica com essa situação aqui de melhoria. E assim por diante, tá? Eu vou colocar como verdinho, mas só para vocês verem que para as 13 sessões o funcionamento e a mecânica de preenchimento é a mesma, tá? Continuo aqui, né? Aqui também ficou legal, vou colocar como recebido. Aqui também não preciso complementar mais nada. Também. E aqui, perfeito. Só para complementar, né? Deixar claro, né? Posso ir fazendo isso quantas vezes for necessário aqui, né? Se por acaso eu preenchi as 13, aí fui lá, tomei um café, pensei melhor, falei, não, isso aqui acho que ainda precisa melhorar, né? Posso vir aqui, posso trocar. Então, e posso trocar quantas vezes eu precisar, o que eu achar necessário, posso trocar
de correção para recebida, mudei de ideia de novo, não, isso aqui acho que já tinha ficado bom mesmo, então volto aqui para o verdinho, então ele fica aberto até o momento que você decide por concluir a análise. Então aqui sim, a hora que eu concluir, ele também vai fechar esses campos aí para edição, e o sistema ele vai adotar uma seguinte mecânica. Se ele identificar, dentre as sessões que eu fui apontando, ou uma correção, ou que ficou recebida, se ao menos uma delas estiver apontada como correção ou melhoria, o documento ele é devolvido automaticamente. Então, a situação desse documento vai mudar para devolvido, e o autor e os colaboradores também, eles recebem um e-mail avisando que o documento foi avaliado, tudo mais, e tem alguns pontos para serem ajustados. Vou fazer isso agora. Então, beleza. Foi realizado com sucesso. Então, já mudou a situação aqui para devolvido. Deixa eu só pegar aqui o e-mail. Vocês verem como que vem. Então, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Então, é esse e-mail que o solicitante vai receber. Então, ele vai avisar que foi revisado, tudo mais, e que ele precisa fazer alguns ajustes para ele acessar lá o portal do solicitante do módulo de gestão de documentos. Bom, feito isso, deixa eu ver se não vai dar erro aqui, senão eu já saio do sistema. Aqui eu estou como revisor, né? Aqui como Melissa, e aqui eu estou como Enzo, que sou o solicitante. Deixa eu ver se já deu, né? Eu vou entrar de novo. Então, aqui. Então, eu, como solicitante, recebi lá o e-mail que eu preciso fazer a correção. E onde que está esse documento? Ele está aqui na lista. Então, ao invés de criar um novo, vou lá na lista dos documentos que foram elaborados. Aqui, no caso, está o mouse, né? O assunto mouse aqui que a gente acabou de fazer. E também mais um indicador aí da importância do assunto, né? Ele ganha uma relevância aí para me ajudar a identificar qual ETP de que assunto, né? Sobre qual ETP que eu estou tratando, mas facilita na identificação aqui do que eu preciso corrigir, né? Então, eu sei que é esse aqui, que é o 28. Para realizar as correções, venho aqui no editar. A tela ela acaba sendo a mesma, mas o que a gente tem de diferença aqui? Para as sessões que não tiveram nenhum apontamento, nós vamos ficar com esse cheque aqui na frente que está recebido, está ok. Não há nada a ser feito para elas. E tendo isso em mente, né, tem aqui até sem comentário do revisor, a gente traz bloqueado. Então, é aquela premissa que eu comentei lá no comecinho da apresentação, né? Se não foi assinalada, né, como devolvida aquela sessão, então a pessoa não vai conseguir editar, você não precisa se preocupar em lê-la de novo, né, a não ser que você queira, tudo mais, mas não com a preocupação de ver se a pessoa não mudou nada, porque via sistema vai estar bloqueado mesmo, não vai ter essa necessidade. E aí aqui eu posso usar a navegação, né, fica até mais fácil, né? Se eu vir aqui, já vejo que está com o ícone de correção, né, que é esse X em vermelho. Então já posso avançar diretamente aqui para ela. E aí vejo, né, o que o revisor escreveu, detalhar os critérios, tal. Beleza, faltou mesmo, né? Então, aí sim é que eu consigo realizar a alteração, né?
Então, aqui posso deixar aqui, complementar. Deixa eu já aproveitar e usar mais uma funcionalidade aqui, é a parte de anexo. Para cada uma das sessões, a gente possibilita a inclusão de anexos, relacionando eles às sessões, né? Então, se eu preciso colocar um documento extra, alguma coisa assim que seja complementar ao ETP, eu faço através desse botão aqui, que é de anexo. Aqui, por exemplo, ele aparece, né? O anexo da seção 3. Vou aqui anexar arquivo. Eu vou, por exemplo, pegar esse da SEC só de exemplo. E ele anexou aqui. Vamos dar uma mensagem de sucesso, né? Aqui até já mudou, né? Colocou um indicativo que tem um anexo aqui. Se tivessem mais, ele vai somando, né? E vou prosseguindo. Então, a 4 também tem esse comentário, faço o ajuste que precisa. Idem aqui também, né? Aqui vou só chutar uns valores. Também deveria ter ajustado. No caso aqui é uma melhoria, ele vem identificado de uma outra maneira, né? Fica com um tomzinho de amarelo aqui. E a pessoa também fica aberto para o ajuste. Aí aqui está verdinho, não consigo fazer nada mesmo. E por assim vai. Então, também não está para fazer acho que mais nada. Aqui vale aquela mesma regra enquanto eu estava elaborando a documentação, não preciso fazer todas as correções de uma vez só. Posso vir, posso corrigir, mas preciso lembrar que só de salvar, né? Então, posso ir salvando essas alterações e precisar mexer de novo nas sessões que estão abertas, né? Por exemplo, aqui ainda continua aberto. Então, posso vir aqui e mexer. Aqui já não consigo mesmo. Já que ela já está marcada aqui como recebida. E acho que outro ponto que ficou de eu mostrar também era a geração do PDF, né? Só para vocês verem também, que ele acaba pedindo para preencher por padrão. Aí vale a mesma ideia, né? Às vezes a pessoa quer dar uma última revisada e acha melhor ler o documento por completo, né? Semelhante ao Word, sem ele estar com as caixinhas igual a gente apresenta aqui na tela. Então ela pode gerar aqui o PDF, salvar, imprimir se quiser também. É tranquilo. E aí, estando ok, verifiquei os ajustes que eu precisava fazer no documento, já fiz os ajustes e estou pronto para dar andamento nesse documento de novo, vou e finalizo mais uma vez. Então aqui ele acaba revisando de novo, mas aí a gente está até verificando se a gente mantém ou não essa segunda checagem, né, depois da primeira revisão. Porque como as informações estão bloqueadas, a pessoa não vai conseguir alterar, né? Caso ele identifique de novo aqui alguma coisa, né? Mas por padrão, a cada finalização aqui do documento, ele faz essa checagem aqui prévia com a IA e vai fazer os apontamentos que eu já mostrei para vocês lá anteriormente. Então aqui, né? Então ele já meio que até fez uma conta aqui, ó, R$300 por mouse e tal. Coloquei minhas 200 unidades. Ele já aparece aqui o valor, né? Então ele acaba dando uma primeira passada assim e realiza algumas sugestões de pontos que eu posso melhorar, né? Então aqui eu continuo. E aí preencho aqui de novo na unidade.
E posso trocar as pessoas, se precisar também. E posso finalizar aqui o ETP pela segunda vez. Então, aqui a parte do solicitante, né, o documento foi finalizado pela segunda vez, ele fica disponível para uma nova revisão. Então, que a gente até, na apresentação, a gente até identificou, né, nossa, não manda e-mail, não tem como avisar, né, quem estava revisando que esse documento, o autor, ele já fez essa segunda revisão, né. Então, a gente vai pensar, bolar uma ideia aí, mas talvez, no primeiro momento, também disparar um e-mail para quem fez a revisão, para tomar ciência que a pessoa já finalizou uma segunda vez e ele já pode revisar de novo. Tá? Aqui deixa eu só sair de novo, não sei se ele vai dar erro. Então aqui eu já entrei com o meu perfil de revisor. O solicitante, aqui no caso o Enzo, ele só finalizou, como o documento já estava vinculado lá na SEC, ele não precisa fazer mais nada. Então, ele só fez os ajustes aqui, finalizou de novo e tá feito a parte dele. Então, aqui vou pesquisar a SEC novamente. Beleza. Venho aqui na abinha de fase preparatória de novo. E vou na opção de revisar. Bom, a partir da segunda revisão, o que a gente já vê de diferença aqui? Pelo alto volume, né, de documentos que são produzidos, revisados, é difícil lembrar, né, o que eu apontei na primeira análise e agora a pessoa devolveu o que eu tinha apontado mesmo. Então a gente coloca aqui na lateral, no cantinho aqui, caso esse documento ele foi feito algum apontamento, né, ele vai estar descrito aqui do lado. No caso das que já foram assinaladas como recebidas lá na primeira análise, nessa nova versão aqui do documento, já vem preenchido automático. Então, a gente pressupõe que da primeira vez ficou como recebida, então a gente traz aqui como facilitador já também ela assinalada como recebida, mas também está disponível aqui. Se precisar trocar para uma correção, para uma melhoria, é só vir aqui e mudar essa classificação que o sistema atualiza. Do mesmo jeito como se fosse a primeira revisão. Então aqui ficou tudo ok. Aqui no caso comentei com vocês, né? Aqui, a sessão 3 foi uma que eu fiz uns apontamentos lá da primeira vez, né? Então o que eu tinha escrito mesmo? Detalhar os critérios, tal, né? Deixa eu ver se ele fez isso mesmo, tá? Então ele mudou aqui o texto. E aqui no caso, que eu tinha acabado, por não ter anexo na sessão, naquela primeira versão, né, se ele já inseriu o anexo, e o botão já aparece aqui para vocês. Então, conforme eu vou fazendo minha análise, e eu quero ver o que tem de anexo que está relacionado a essa sessão, vai estar disponível aqui o botão, né? Então, eu clico aqui, ver anexos, tal. Foi aquela solicitação que eu anexei de teste. Aí o sistema já baixou e consigo ver aqui o documento, né? Que a SEC é só de exemplo, tá, gente? Não, só um documento aleatório que eu peguei aqui dos meus que eu já tinha salvo. Faço minha análise, né? Então, tudo ok, posso marcar aqui como recebido. Mas, pensei melhor, eu acho que não ficou legal ainda. Mesma coisa, posso vir aqui, né? Por favor, vamos esperar que aqui é uma melhoria, né?
e ele deixa trocar. Eu posso tanto trocar para melhoria, para correção, ou se eu falar, não, acho que ficou legal mesmo, né, vou apagar isso aqui e está recebido, ele deixa trocar, vai salvando o progresso, não preciso também, de novo, né, não preciso ir até o final da análise, né, posso ir fazendo aos poucos, conforme for sendo necessário, né, se eu precisar parar por algum motivo, depois eu posso retomar da onde eu parei, que ele já registrou as classificações que eu fui fazendo aqui para cada sessão. E assim por diante, tá? Então, se fosse... Aqui eu vou acabar colocando todas elas como recebidas, né? Mas o sistema possibilita ocorrerem esse fluxo, né, de devolução, solicitante ajusta, vem mais uma vez para vocês fazerem a revisão, quantas vezes vocês acharem necessário que for sendo aí feito. Só a título de treinamento aqui, uma vez a gente entende que vai ser o mesmo mecanismo, né? Então, por isso que eu vou fazer só uma vez aqui. Aqui, vou marcar aqui com recebida, ficou ok. Ficou ok. Essas daqui já estavam como recebida anteriormente, não preciso fazer nada, mas, de novo, né? Se eu quiser... Posso trocar se quiser, caso contrário, também só voltar como estava aqui como recebido. O sistema já vai salvando aqui as escolhas que vão sendo feitas. Tá bem, beleza, tudo recebido, certinho. Então, optei por concluir mesmo de fato, não vou mais fornecer nenhum comentário aqui para devolver a documento para o solicitante. Venho aqui e concluo a análise. O sistema vai perguntar se é isso mesmo que eu quero fazer, né, que não vai mais ficar disponível para nenhuma edição, tudo mais. E, confirmando, ele passa aqui para essa situação de recebido e fica disponível para ser incluído em algum processo, para dar andamento no fluxo da compra, e como sendo o documento oficial, né? Então já passou por as revisões e tudo mais, aqui que a gente entende que o documento já está disponível para ser subido no processo, né? Caso acidentalmente aqui eu concluí a análise, mas depois eu pensei melhor e quero voltar, né? Quero devolver para ele fazer um ajuste, a gente criou esse mecanismo de reabrir. Então, se eu reabrir aqui para análise, ele volta aqui para uma situação que a gente chamou de em análise, eu posso trocar aqui a situação da sessão, né, a classificação dela de acordo com minha necessidade e mesmo procedimento, né? Se uma das sessões tiver como devolvida, o documento passa também a ficar como devolvido e vai o e-mail para o solicitante e segue o fluxo que a gente acabou de ver. Então, aqui eu vou concluir de novo. Então, beleza. Deixa eu só voltar minha apresentação aqui. Então, eu já lembro alguma coisa que eu não passei aqui. Bom, aqui a gente passou por esse aqui, dessas opções lá do ETP. Aqui é aquela primeira revisão, né, que a IA faz, né, que ela aponta algumas melhorias, né, pontos de atenção, recomendações. Que a gente informa a unidade com o órgão, os colaboradores, dá esse alerta que o documento vai ser finalizado. Agora aqui, deixa eu já fazer um paralelo. Deixa eu sair, entrar de novo para não dar aquele erro lá. Então, a lista dos documentos, né, vocês viram que ficou aqui recebido, né, o do mouse aqui que a gente acabou de fazer.
No caso, a gente traz por padrão esse filtro aqui dos meus documentos. Então, são os documentos aqui que o Enzo está elaborando. Para a gente ter aquele conceito lá de um banco único, uma biblioteca aí de ETPs para serem consultados, aproveitados, basta a pessoa vir aqui, desmarcar esses meus documentos, e aí ele vai listar todos os restantes, né? A gente tem outros aqui, né? Monitor de vídeo feito por esse Alexandre, esse de televisão pela Melissa, e por aí vai. Aí no caso de permissões, né? Acho que eu comentei que não, para produzir os documentos aqui no caso, não precisa ter nenhum perfil em especial. Mas para edição, exclusão, etc., fica restrito só para o autor ou para quem a pessoa colocou como colaborador, né, naquele botão que eu mostrei para vocês lá, né? Caso contrário, aqui no caso desse monitor de vídeo, ó, fica um pouquinho mais apagadinho aqui, e a pessoa não consegue clicar, né? Consegue só visualizar. Tá vazio, mas... Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu ver... Esse aqui, será? É só para teste, mas tudo bem. Mas é essa a ideia, né? A gente conseguir consultar o documento para se basear, para se inspirar na produção de um novo, né? Sem precisar pedir para ser colaborador, etc. Né? Então, a ideia de ter esse banco único é dessa forma, né? As visualizações ficam disponíveis para todos. Ah, mas o meu aqui é um caso especial, não é para ficar disponível para qualquer um consultar, para a comunidade consultar, tudo mais. Eu posso criar um aqui. Eu vou fazer aqui um 2 em 1 já. Já vou marcar aqui como modelo simplificado, que faltou a gente voltar a falar dele, né? E aqui vou colocar... ver aqui. Books... Vou iniciar aqui. Então, lá eu assinalei a opção para utilizar o modelo simplificado dele, do ETP. E caso eu não queira que meu ETP não fique disponível para ser consultado por ser sigiloso, né, pelas razões aí que forem necessárias, estão me ouvindo? Alô, Tom, voltou? Beleza. Falhas técnicas, hein, gente? Vamos lá. Deixa eu aqui, se travar alguma coisa, vocês me avisem que eu... Bom, então aqui, deixa eu ver aqui, acho que ele caiu minha conexão de VPN aqui, deixa eu só... Se não vai dar erro. Deu erro aqui, bom. Só se não conseguir navegar no sistema, daí a gente vê o que faz aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Tá. Depois eu tento de novo aqui, mas provavelmente ele não vai mais deixar eu navegar aqui no sistema. Mas acho que eu acabei passando por todos os pontos já. Bom, aqui então, tornando esse documento sigiloso, ele não vai ficar disponível na pesquisa para os usuários. Ele não vai ficar disponível, então, para a pesquisa dos usuários, né? Aqui na lista. Acho que se eu clicar aqui, ele vai dar erro. Tá? Vou tentar só me manter aqui na tela. Lá no comecinho, no passo anterior, que eu comecei a elaboração do documento, eu assinalei que ele é um ETP simplificado. Qual que é a diferença? Termos visuais da tela não tem mudança. A gente exibe as 13 seções aqui, né?
A única mudança que tem é que a gente já traz essa resposta padrão aqui, que foi passada por vocês, que, no caso, né, autoexplicativa, é a resposta padrão para os casos aí do modelo ser simplificado. Então, a sessão ela continua sendo exibida, mas a gente já traz como uma resposta de preenchimento essa padrão aí da dispensa, conforme o artigo, tal, tudo mais, né, conforme a IN, né? Então é nesse sentido que a gente facilita aí para quem optou pelo modelo simplificado. E o demais é da mesma maneira que a gente produziu aquele completo, vamos dizer assim, né? Posso ir preenchendo, posso ir utilizando aqui a IA, o sistema deixa prosseguir normalmente, tá? Deixa eu voltar aqui agora. Então, aqui a gente comentou agora de pouco, né? Para assinalar esse indicativo que ele é simplificado e já vem essa resposta aí, preenchida automaticamente. Se eu quero tornar ele sigiloso, eu assinalo essa outra opção no ETP mesmo com ele já criado, né? E aí não fica disponível para consulta, exceto os autores e colaboradores, conforme eu já mencionei. Aqui uma rápida passada só para relembrar, né? É feito o vínculo com a SEC, a importância de finalizar o documento, né? A gente deixa só associar os documentos que estão finalizados, né? Então a gente entende que enquanto está em elaboração não é o momento, porque o documento pode sofrer alterações, né? Então o finalizado é onde o solicitante indica que não vai mexer mais, e aí a gente deixa ele associar aqui com a SEC. Não precisa fazer isso na aba de anexo, né? Só fazer diretamente aqui nessa nova aba de fase preparatória. Salvando as mudanças, o vínculo do documento com a SEC é feito. Aí a parte de revisão que a gente já foi comentando, né? Que eu não lembro se eu falei ou não, mas para a gente ter acesso aqui tem um perfil específico para essa finalidade. Aí ele é solicitado lá no sistema de permissões de acesso. E para acionar a revisão é através dessa mesma aba aí onde o solicitante fez a inclusão do documento, né, o vínculo do documento, aparece esse botão para fazer a revisão. Passamos por esses pontos, né, a gente fornecer um comentário, classificar se é uma melhoria, se é uma correção. No caso de precisar algum ajuste, né, aí eu preencho essas informações e marco como devolvida. Caso contrário, assinalo como recebida, que não tem nada a ser feito lá. Não precisa de nenhum ajuste. A cada operação que eu vou fazendo, o sistema vai salvando, né? Cada opção que eu vou escolhendo, que aí possibilita a gente continuar depois. E aí, quando de fato eu não precisar mais fazer nenhum ajuste, não der uma classificação no processo de revisão, eu clico no concluir análise e posso gerar o PDF também para ser inserido lá no processo, né? Aqui no nosso caso, né, quando ocorreu aquela primeira revisão, que foi necessário um primeiro ajuste, o solicitante ele percorre essa lista aí dos documentos que ele já tem acesso, né, e além de tomar ciência disso através do e-mail lá que eu demonstrei para vocês. Aqui a parte das sessões, né, que ele traz o indicativo lá com os comentários, se é necessário alguma correção bem assinalado lá com um xizinho, ou se não está escrito lá correção na outra parte. Segue com a edição das sessões apenas para essas que tiverem marcado como correção ou como melhoria, e as demais elas continuam bloqueadas, né? Aqui a gente chega na segunda revisão, vamos dizer assim, né? Após os ajustes do solicitante, vem o documento de novo para vocês avaliarem se ficou tudo ok mesmo. Vai ter a seção lá contendo o comentário anterior, e vocês conseguem decidir de novo aí se precisa de mais algum ajuste
ou se está atendido lá, é só marcar como recebido. Aqui, né, as que já tinham sido assinaladas como recebidas, a gente já traz preenchido, mas também possibilita fazer alteração se julgar necessário. E, concluindo, é só para finalizar, né, no caso, né, posso concluir minha análise clicando lá na opção e posso imprimir o documento para juntar ele no processo. Aí. Eu não sei se ficou alguma dúvida, acabei não vendo se alguém mandou alguma coisa no chat também. Mas aí... E também perdi o histórico, né? Que eu... Ah, não, tem que estar aqui. Achei que tinha perdido. Tá aqui. Mas da base do que eu tinha para passar para vocês, eram esses pontos. E aí fica aberto, se alguém tiver alguma dúvida, um comentário, preferir falar por chat ou por abrir o microfone também, fiquem à vontade. Caso eu tenha passado também por algum ponto muito rápido, se vocês quiserem que volte, alguma coisa assim também, a gente... Posso tentar, né? Agora não sei se eu vou conseguir aqui com a minha conexão. Pode falar, Patrícia? Oi, Vinícius, tudo bom? Tudo bem, você? Pela apresentação aí. Nós teremos a oficina, né, na semana que vem. Vai ser apresentada, apresentou também para a comunidade, né? A oficina vai dar foco, principalmente essa questão da fase preparatória. Isso já vai estar disponível a partir da oficina, que vai ficar disponível essa ferramenta? Hoje ela já está disponível, né, Patrícia? Mas a gente acabou não promovendo já o uso de fato dela, justamente para ter essa divulgação e ocorrerem esses treinamentos, né? Para as oficinas que vão acontecer na próxima semana, eu dei uma olhada no material que estava sendo produzido, né? Talvez acho que algum único ponto, assim, que talvez precise só de algum ajuste ao invés de usar o documento que está na página da DGA, o ETP, já pode ser utilizada a ferramenta, mas todas as explicações, os cases que vocês vão relatar lá, de exemplo, né, do conteúdo de fato que tem que constar nesse documento, para mim é igual. Só vai mudar o lugar onde a pessoa vai preencher a informação, né? Ao invés de ser no Word lá no documento, vai ser aqui na plataforma. E com relação ao ETP, aqueles 13 passos lá, aquela questão, quando ele é um ETP simplificado, é bom deixar bem claro, né, que se é simplificado ou não, vai ser uma decisão na hora, né, de você justificar, né, que os demais itens que não precisam, né, ser explicados nesse momento, atendem ele do ETP que simplifica até 300 mil, até determinado valor. É isso, né? Isso. Lá no comecinho a gente exibe aquela janelinha com algumas instruções e tudo mais, né? Para ajudar de alguma forma, assim, mas depois, com base no treinamento da próxima semana, do feedback que vocês também forem coletando, nos devolvendo, né? A gente pode melhorar aquela janelinha lá e complementar as informações e tudo mais. Mas seria isso mesmo, né? A pessoa decidiu que vai ser simplificado, ele traz preenchido as respostas padrões. Né? Eu, particularmente, eu prefiro que venham os 13 campos,
Porque essa questão dele ser simplificado é uma questão facultativa, né, da pessoa. Isso. O ideal seria preencher tudo, né? Mas a gente tem a flexibilização que permite o EPP simplificado e isso que os solicitantes que justificam. É mais para ficar mesmo ali com o nosso pessoal do SAS, com o pessoal que vem para... Que é o que vai fazer a interface, né? Certo. A gente pensou mais nesse sentido mesmo, né? Ao invés de esconder as sessões que são dispensadas, a gente apresenta, né, traz a resposta padrão, e eu acabei não demonstrando aqui, mas é editável. Se a pessoa mudar de ideia, só apagar a resposta padrão e preencher conforme ela julgar necessário. A mesma coisa, acho que da análise, né? Vamos supor que alguém entende que é simplificado, mas quando passa por revisão, entende que não é. Então, vão ser devolvidas as questões que ele estava dispensado e vai ter que preencher com o conteúdo adequado dele. Então, essa é a nossa ideia. Perfeito, isso mesmo. Tá. Mais alguma dúvida, gente? Senão, caso ninguém tenha mais dúvidas, né, a gente, se for necessário, já interrompe a gravação e a gente dá como concluído também. Depois, minha ideia é disponibilizar esse material para vocês, nessa apresentação, para seguir como um guia mais de lembrete, assim, né? Então, é bastante informação, a gente tentou colocar, acho que mais os principais tópicos na apresentação para lembrar, mas acaba valendo mais essa navegação que a gente demonstrou aqui para vocês, para ficar mais claro, né, do funcionamento. Então, beleza. Eu não sei se o pessoal da Josi, depois quiser interromper a gravação, acho que pode interromper. Então, eu agradeço a gente pelos elogios. Só colocar um agradecimento que é a equipe toda aqui que participou do projeto e tudo mais, né? Então, todos eles contribuíram para a produção dessa ferramenta.